Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o que há. Olá, leitores! Esse é o terceiro videocast do Pato Fáustico. Eu sou a Silene Ribeiro. Eu sou o Daniel Barros Santos. E hoje no Pato Fáustico a gente vai falar sobre morte. Esse assunto, né, a pauta surgiu após a gente ler a HQ Day Tripper. Dos irmãos, dos gêmeos Fábio Moon e Gabriel Bá. E aí a gente aproveitou essa ideia e vamos falar de algumas obras literárias, enfim, que tem uma morte como Isso. fator estruturante, né, da narrativa. Faça parte dessa organização temática e estrutural. Então vamos começar pelo Day Tripper, Day Tripper. Porque na realidade, antes vamos tentar trabalhar dentro de uma definição de morte, né, porque existem muitas, né. Uma das maneiras de conceber esse fenômeno, né, da morte é justamente como um fator constitutivo do ser. Ou seja, não algo que esteja alienado, né, que esteja depois do ser ou além do ser, mas algo que seja interno ao ser, ou seja, algo que defina o ser enquanto ser. O ser, na realidade, ele é o que ele é, né, principalmente o ser humano, né, a partir de uma consciência de que vai morrer. Ou seja, a partir da consciência de que em algum momento todas as suas possibilidades serão anuladas, né? A morte, na realidade, é a possibilidade inescapável do fim das possibilidades do ser. Toda essa discussão acaba funcionando bastante no plano da ficção, porque pensando assim a morte, a gente pode entender a morte como uma forma de propor sentidos, ou seja, a morte como final de alguma etapa pode justamente ser o momento da confecção do sentido do ser, ou seja, a partir do momento em que o sujeito morre, é possível dizer o que o ser foi, né? É mais ou menos isso. Toda essa discussão filosófica, né, esse Heidegger de boutique que está rolando aqui, me ocorreu, quase que eu tiro o pato me ocorreu por causa dessa obra-prima que é a HQ Day Tripper do Famundo Gabriel Bá, que está há algum tempo aí nas bancas, inclusive ela pode ainda ser encontrada, e que trabalha justamente dentro de uma perspectiva da morte muito parecida com essa que eu estou falando. A história mais ou menos é a seguinte: é um sujeito, Brás de Oliva Domingos, que tem sua vida normal, ele é um escritor de obituários, e na realidade a história dele é uma história cotidiana, contada dentro de certo realismo no estilo, e que seria só mais uma história comum se não fosse o fato desse sujeito, quando logo no primeiro capítulo, quando vai ver o pai receber um prêmio, morrer. Ele morre nesse acontecimento. Isso também não seria nada impactante se ao virar a página e com a leitura do próximo capítulo, esse sujeito aparecesse vivo de novo, né? E aí a gente vai perceber que em todos os capítulos que narram, na realidade, dias importantes na vida do sujeito, esses capítulos são nomeados pela idade desse sujeito, terminam com a morte do Brás, né? E assim segue a história. Eu não vou também revelar muito mais detalhes, porque para quem não leu ainda. Então, um primeiro efeito que isso causa no leitor é justamente isso. Existem múltiplas possibilidades do ser, que são organizadas pela narrativa e que são delimitadas a partir da sua morte. A HQ começa ainda no nível do paratexto com uma discussão sobre realismo e fantasia, né, que eles dizem que são as duas principais vertentes do mundo dos quadrinhos, né, logo, né, nessa primeira parte do paratexto. E justamente a morte vai entrar nessa perspectiva, ou seja, seria aquilo fantasia ou seria aquilo fatos reais e empíricos que terminariam a trajetória daquele sujeito naquele momento. Isso promove essa discussão da morte enquanto
possibilidades de interpretação que depois a gente vai ver que nos textos literários que a gente escolheu trabalham também nessa perspectiva. Bom, esse sujeito não carrega essa presença, ausência da morte como um fator constitutivo da sua própria identidade. E o seu percurso, né, vai ser apropriadamente bem contado justamente por causa da linguagem da HQ, né? A HQ ela envolve dois tipos de código, né? O código visual e o código linguístico, né? Do texto, né? da palavra, né? Um é simultâneo, o outro é sequencial, né? É sucessivo, que é a sintaxe, né? Então isso combina muito bem com a proposta da temática, porque é justamente isso, é justamente perceber aquilo que é simultâneo ao sujeito, ou seja, todas as suas possibilidades de existência, né, e escolher dentro dessas possibilidades uma linha sequencial que é a sua trajetória. Então é um tipo de história que só consegue essa formatação por causa da linguagem que está sendo usada, que é a linguagem dos quadrinhos, né, e que nesse caso é primorosa. Logo na primeira cena, a Lu vai mostrar aqui, o sujeito já aparece num plano inclinado, né, que é ó, aparece aqui, ó, ele não está reto no desenho, que é justamente essa ideia do sujeito descentralizado, né, o sujeito meio fora de eixo. Quando a gente vira, percebam que há uma mancha, né, no terno dele que rima com o fundo, né, então nada é feito por acaso. Logo na segunda página, esse sujeito continua na mesma posição, ainda descentralizado com relação ao quadro, e há um leve afastamento que na realidade representa um olhar clínico que essa narrativa vai dar a respeito da morte desse sujeito. Porque depois a gente vai perceber, ele é um narrador, ele é um escrivão de obituários, e todas as suas mortes vai ter uma narração em off, como se fosse a narração de obituários, como se fosse uma narração afastada daquele sujeito, que ajuda também a criar uma empatia, né? Porque a gente percebe que apesar de a gente estar acompanhando essa trajetória, não passa de mais uma morte comum. Existem outros exemplos a respeito da quadrinização. Tem o exemplo do momento dos fios, né? Quando ele volta ao passado, e ele vai ter uma morte justamente causada por causa da fiação elétrica, e alguns instantes antes a gente tem um quadrinho como esse, ó, que ele voltando de um cenário idílico, bucólico que ele estava no campo, e aí aos poucos o céu vai ser preenchido pelos fios elétricos que depois vão ocasionar uma das mortes. Enfim, é uma aula nesse sentido, né? O espaço é muito interessante também, porque é um espaço múltiplo, ou seja, ele transita em todos os tipos de espaço e tempo, né? Em todas as idades, a gente vê ele velho, novo. De uma certa forma, isso também contrasta com o espaço e tempo específico da morte, que é único, né, que sempre surge da mesma forma, mas no caso do tempo, isso é mais interessante, depois a gente vai ver também na literatura que o tempo é um fator mais efetivo, é uma categoria mais efetiva quando trata da morte, e aqui tem um caso muito especial, que é no momento que a gente está vendo o parto do Brás, que é o momento que a narrativa vai ao passado, e a gente já sabe, que pela história, que no momento que ele nasce falta luz, né? Então a gente tem uma cena toda escura, eu não sei se a Lu vai achar, e no meio dessa cena toda escura, ali, ó, no meio dessa cena toda escura, há um diálogo aqui embaixo, e agora do autor, e quando a gente vira a página, ele já está velho, conversando com um médico que está diagnosticando um tumor que ele possa ter, e então a gente nunca sabe se essa tela escura está localizada no passado ou no presente. Enfim, Day Tripper é um trabalho primoroso no que diz respeito ao uso da linguagem para tratar a morte. Obviamente o nome do protagonista Brás não é por acaso, né? Ele dá um intertexto muito interessante para a literatura, que é com Memórias Pós de Brás Cubas. Não esqueça que aqui uma das primeiras coisas que o narrador diz é que ele não é um autor defunto, mas um defunto autor, ou seja, a constituição do sujeito enquanto morto e a presença da morte é muito importante para a narrativa, então tem um diálogo muito forte aqui. Mas mais do que isso, a gente vai usar o Day Tripper justamente para usar esse mote, ou seja, quando a morte em alguns textos literários surge como não só temática essencial, mas como núcleo da própria narrativa, inclusive problematizando em alguns casos a narrativa. A gente vai começar com um dos grandes escritores do século XIX, Edgar Allan Poe, e um conto bem interessante nesse sentido.
Então tá, voltamos. E agora, fala aí, Daniel, um pouquinho sobre Morte o Poe. no Edgar Allan Poe. Escolhemos um conto que não é tão cérebro do Poe, que é A Máscara da Morte Rubra, onde na realidade o Poe vai fazer o que depois vai se repetir no segundo texto que a gente vai trabalhar, que é a personificação da morte, né? Que na realidade é uma necessidade que o humano tem, e em alguns casos, que é quase quase assinar embaixo de tudo que a gente está falando, ou seja, humanizar a morte é admitir a presença dela no humano, né? Admitir a presença de haver o mínimo de coincidência entre a identidade da morte e a identidade do humano. Nesse conto acontece o seguinte: existe uma peste chamada morte rubra, por causa dos sintomas que deixa a pessoa, né, escarlate, do sangue e tal, que está assolando um determinado lugar, e o príncipe próspero, quando tem metade dos seus das pessoas do seu povoado mortas por causa dessa peste, resolve se trancar numa abadia com muitos cavaleiros e damas, promovendo festas, né, diversão, dentro de um espaço isolado e alienado, né, desse ambiente mortuário, né? E aí o Poe já estabelece dois espaços específicos, né? O espaço da festa, né, da diversão e da vida, né, e o espaço do povoado que está sendo assolado pela morte. O que acontece? Num determinado momento ele resolve promover uma mascarada, né, que é aquela festa que as pessoas usam, quase uma carnavalesca. A gente falou de carnaval, né, no programa passado, esse conto poderia estar. Que ele promove essa mascarada, está todo mundo se divertindo, até que de repente surge um mascarado com uma máscara rubra, que de uma certa forma simula a doença, né? E esse príncipe se desespera e no final, como é comum no Poe, acontece uma catástrofe que a gente já vai comentar, né? Antes de partir para o desfecho, é interessante anotar a construção dessa história, principalmente no que diz respeito ao que a gente falou antes, que é o tempo, né? O tempo como algo, como uma categoria ficcional muito importante para simbolizar a morte. O início desse conto aqui, ele é super eficaz porque o Poe começa durante muito tempo devastar a morte rubra, aí lá adiante foi quase ao término do quinto ou sexto mês, ou seja, né, imprecisões temporais que funcionam de duas maneiras. Primeiro, para contrastar com uma precisão temporal muito forte dentro da mascarada, porque vai haver um relógio que de tempo em tempo vai badalar, né, vai dar o seu toque, e aí a mascarada, porque o som é tão forte que a mascarada fica perturbada e para, a festa para, os instrumentos param de tocar. Na realidade é uma maneira que o Poe tem de simbolizar, né, esse galope contínuo da morte, essa presença da interrupção dentro do próprio ser, que na realidade é um dos símbolos da morte, né, a presença da impossibilidade, como a gente falou antes. Mas também essas imprecisões são fundamentais formalmente porque vão garantir a unidade de tempo, que é importante para a teoria do conto, principalmente para a teoria do conto do Poe, né? Então vai haver esse tempo determinado, depois esse tempo extremamente bem marcado, que vai culminar na chegada da morte rubra no salão. O espaço desse conto é maravilhoso porque na realidade a abadia se compõe de 7 salas coloridas, né, cuja última sala é vermelha e preta, né? É a única sala que a cor da janela e a cor da sala são diferentes, uma é vermelha e outra é preta, que também acabam criando, né, essa ideia do escarlate, que aqui vai vir sempre associada com a morte, e nesse momento em que surge esse conviva, né, esse convidado, não convidado, não convidado, o príncipe vai fazer um trajeto por todos esses salões, que também é a representação, né, de uma certa forma, da existência do ser. Bom, no fim, né, a festa vai terminar com a morte de todos os personagens, e dentro daquela capa não há nada, né? Ou seja, ao fim e ao cabo não há a possibilidade total de aprender a morte no humano, né? A morte é sempre essa lacuna de sentido que aqui é muito bem representada pelo Poe, e que, mais do que isso, aqui surge como um duplo do humano, né? Ou seja, a morte rubra, esse personagem escarlate, ele está posicionado no plano oposto ao do ser, ao do príncipe e ao dos seus convidados. E a gente sabe que o duplo funciona da seguinte forma, como, né, Don Quixote, Sancho Panza, né, como Hamlet e seus inimigos, como Otelo e Iago, né, esses seres têm que se anular, né?
O mundo não consegue conviver com essas duas oposições. Então, ao final, o Poe também, de maneira acertada, elimina a presença da morte, né, e de uma certa forma simboliza essa capacidade lacunar que a morte tem dentro do ser, e também acaba circunscrevendo essa atmosfera do duplo, né, enquanto os dois se anulam mutuamente. Bom, Edgar Allan Poe é sempre recomendadíssimo, né? Se não fosse ele, a gente sequer entenderia a morte como a gente entende, e o macabro e o mistério e tal. E escolhemos esse conto porque não é tão conhecido, até porque quem conhece a obra do Poe sabe que ele enfrentou, né, alguns problemas para ser reconhecido. Só quando veio lá os simbolistas franceses, quando o Dostoiévski assumiu que o coração delator influenciou o Crime e Castigo, aí que o Poe começou a ser lido, né? Então é sempre bom lembrar do nosso amigo norte-americano, cuidado com o pato, e que personifica a morte, tal qual o nosso segundo exemplo, José Saramago, As Intermitências da Morte. Então tá, vamos lá pro José Saramago, então. Aqui o Saramago aqui ele parte de uma daquelas famosas ideias dele, do tipo do Kafka, né? O que poderia ser, né? Aqui ele pergunta, o que poderia ser se a morte parasse de trabalhar? Imagina, a morte para de matar, as pessoas não morrem mais, né? O primeiro fator interessante nesse texto do Saramago é que a consequência principal ela não é metafísica, né? Ele, de uma certa forma, ele subverte o tratamento da morte dentro, né, da abstração da existência do ser, porque a morte aqui, a primeira consequência dele é política, econômica e social. Então, quando ela para de agir, né, e ele personifica ela na figura de uma mulher, né, bom, as funerárias vão à falência, né, o controle de natalidade vira uma loucura, né, há um problema político que as pessoas descobrem que na fronteira, após a fronteira de um país nunca denominado, ela ainda continua matando, então as pessoas querem sair do território. Enfim, uma série de problemas da ordem do cotidiano, né, da ordem do humano, que de uma certa forma resumem o problema da morte. Num segundo momento, a morte resolve voltar a matar, mas resolve, antes de matar, mandar cartas para as pessoas, avisando da morte. Isso cria um segundo problema, né? Inclusive, pessoas resolvem se suicidar antes, de tão desesperados que estão com a própria morte. Isso acaba, de uma certa forma, tematizando o que a gente estava falando antes também, que é um dos grandes problemas da morte quanto constituição do ser, é justamente essa consciência, né? Que é o que o Saramago está tratando aqui, né? É o sujeito saber que vai morrer. Imagina o sujeito saber a própria data da morte. O Saramago trata como mais um problema fundamental. O que eu gostaria de chamar a atenção em termos de construção, porque é um romance típico saramaguiano, que, como sempre, propõe uma tese, né? A grande maioria dos romances do Saramago propõe uma tese, e aqui eu não estou dando nenhum juízo de valor, é simplesmente a maneira como ele escreve. Inclusive, uma hipótese nossa, né, é que a própria escrita do Saramago trabalha nesse sentido, ou seja, se você abre o Saramago, o que a gente tem? A gente tem blocos, monolitos, né, de significado, sem qualquer marcação de discurso, né? A gente sabe que ele marca só com vírgulas e pontos, ou seja, todos os discursos pertencem a esse monolito maior que nada mais é do que o monólogo da tese que ele quer provar nos seus livros, né? Na minha opinião, é por isso que ele, inclusive, lança a mão desse estilo tão particular. E que nesse caso das intermitências da morte é muito interessante, porque o discurso do Saramago ele é feito a partir da organização do código humano, né? Porque ele só usa vírgulas, né? Então, como ele não usa pontuação, o problema não é no paradigma, qual ponto eu vou escolher. O problema é na própria existência do discurso, é no próprio sintagma, é onde eu vou colocar tal frase para mim dar uma ideia de exclamação ou de indagação, né? Então é justamente isso que está acontecendo aqui, justamente a impossibilidade da morte é uma maneira de tentar rearticular o humano dentro da sua própria significação. Sem morte, não há sequer como se propor um sentido para o humano. Isso vai ficar mais claro no último autor que a gente vai analisar. É óbvio que há uma contraparte aqui de novo, como aconteceu no Poe, que é a tentativa de fazer uma analogia entre a morte enquanto ser, né, a morte enquanto personificada, né, e a própria categoria do humano. Na segunda parte, inclusive, ela vai, no momento em que ela manda uma dessas cartas, um certo artista devolve
a carta. E ela começa a se interessar bastante pelo sujeito, e aí o romance vai por água abaixo, né? A primeira metade é do Saramago de primeiro nível, e a segunda metade é terrível, vira um sermão de pastor de quinta categoria, né? Bem longe do Padre Vieira, que o Saramago de vez em quando, né, influenciado pelo Padre Vieira, ele sabe fazer sermões, mas nessa segunda parte é terrível. Aí o romance cai um pouco de qualidade, mas traz com mais força essa ideia também da morte personificada, ou seja, a morte dentro do ambiente do ser, que nada mais é do que uma maneira de tratar dentro da ficção aquela discussão inicial, né? Ou seja, a morte dentro da lógica do humano, porque na realidade ela é um dos atributos constitutivos do ser. Então fica a dica, pelo menos as 100 primeiras páginas, que são a beleza, as intermitências da morte do José Saramago. Vamos então para o nosso último autor, como não poderia deixar de ser, um brasileiro e uma poesia, né, para a gente falar dos três gêneros, Álvares de Azevedo. Bom, então, para terminar, Álvares de Azevedo, aqui está a nossa surrada obra completa dele, que é um dos grandes responsáveis pelo papel da morte na literatura brasileira. Principalmente porque, como um romântico, né, a morte é uma das tantas formas de evasões, né, desse sujeito. Então tem a memória, que o sujeito se refugia no tempo, né, vai para o passado, para a infância. Tem o isolamento, né, no eu, né, o sujeito egocêntrico, ou seja, ele foge para dentro de si, né, se aliena da sociedade. E a morte também é a fuga, tá aí todos os suicidas, né, românticos, desde lá do Werther, né. Então, no Álvares de Azevedo a gente tem essa primeira figura do poeta intimamente relacionado à morte. A gente teria outros, como Bandeira, por exemplo, mas Bandeira a gente já usou, né? No fim a gente decidiu falar um pouco do Álvares de Azevedo. Lá no blog eu cito mais alguns poemas aqui, para não alongar muito o programa. Eu vou falar da primeira estrofe apenas, de Um Cadáver de Poeta, e depois de um outro aspecto que eu quero discutir também sobre o Álvares de Azevedo. Mas Um Cadáver de Poeta começa assim: de tanta inspiração e tanta vida que os nervos convulsivos inflamava e ardia sem conforto, o que resta? Uma sombra esvaecida, um triste que sem mãe agonizava, resta um poeta morto. Bom, aqui de novo a gente falou nos outros textos sobre o tempo, né? Aqui de novo o tempo é fundamental, né? Principalmente articulado a partir dos tempos verbais, né? A gente tem um passado simples aqui, os outros todos são pretérito imperfeito, né, que marca a interação, né, aquelas ações repetidas, né, e o passado simples narra justamente a ação singular, que no caso aqui é o verbo restar. E qual é o complemento dessa ação? O que é que resta? Resta um poeta morto, né? Ou seja, o impacto da morte sentido justamente dentro do único verbo desculpe, do único verbo temporalmente objetivado dentro dessa estrofe, né? Que na realidade é que simboliza a sensibilidade e o talento que o Álvares de Azevedo tinha para criar alguns efeitos líricos. O Álvares de Azevedo ele vai tratar a morte de várias maneiras, né? Então, no Lembrança de Morrer, ele vai ser solene. Na última sessão lá do Splin e Charuts, que é o poeta moribundo, ele vai ser irônico, né, sarcástico, né? Então ele é um prato cheio para esse tipo de trabalho. Mas a gente queria chamar a atenção para a figura do poeta, porque a morte ela é importante como um interpretante, eu diria isso, né? Ou seja, ela possibilita o significado, ela condiciona o significado do Álvares de Azevedo, né? E aqui eu estou falando das nossas histórias da literatura, então a gente vai para elas, né? E percebe que a morte nada mais é, como também nesses textos literários, uma maneira de conseguir postular sentido para a arte, né? Não é à toa que algumas histórias da literatura se furtam a tratar os poetas e escritores contemporâneos, né? Aqueles vivos ainda, né? O Álvares de Azevedo, nesse sentido, ele é emblemático, né? Ele é talvez o escritor dentro da nossa história da literatura que tem, o Manuel Bandeira é um caso também muito particular, que tem a morte como um dos eixos de exegese, um dos eixos de interpretação, ou seja, quase uma maneira de legitimar certas leituras do poeta, e que então eu acho que é um outro viés relacionado à morte de Álvares de Azevedo importante. Bom, antes de terminar, eu queria voltar ao Saramago, porque eu queria fechar com chave de ouro. Isso aqui está lá no blog também, escrito. Mas é que o Saramago tem
uma frase, que é a frase inicial da narrativa, que para mim sintetiza muito do que a gente disse aqui. A frase é a seguinte, começa o Intermitências da Morte. No dia seguinte, ninguém morreu. É isso. Bom, vamos ver a estrutura dessa frase, né? Então a gente tem, no dia seguinte, ninguém morreu. Duas manifestações de tempo, né? Olha de novo o tempo. No dia seguinte, ou seja, o tempo futuro, ninguém morreu. Tempo passado a partir do verbo morrer, né? E essa frase aqui, gramaticalmente, ela seria no dia seguinte ninguém morrerá. Só que o sujeito consegue já aqui expressar a presença da morte a partir dessa tensão entre futuro e passado, ou seja, as possibilidades da trajetória do ser. O que é mais interessante aqui? Que essa tensão ela é vivida num presente que é o presente da narrativa. Não existe o presente do narrado no dia seguinte, futuro, ninguém morreu no passado, e o único ato presentificado é o ato narrativo. Para mim isso aqui é um manifesto de tudo que a gente está falando. A narrativa é justamente uma das poucas maneiras que o ser humano tem, né, a narrativa ficcional, de presentificar a morte e tratar ela enquanto objeto e tentar pensar ela enquanto consciência. Então para mim aqui o Saramago, dentro dessa simples sintaxe, matou esse coelho com louvores, né? Bom, antes de terminar, eu queria falar sobre a arbitrariedade das nossas escolhas, né? A gente penou muito para escolher esses textos. A gente pensou na Divina Comédia, por exemplo, que inclusive é citado aqui no Day Tripper, quase entrou no programa esse texto aqui, que é o Pedro Páramo, do Juan Rulfo, que na realidade é um texto super importante, que a morte também está super presente, inclusive para quem estuda literatura africana, Mia Couto, por exemplo, aquele cosmos, né, que tem a morte e a vida vivendo dentro de uma mesma hierarquia, né, dentro de um mesmo espaço, né, deve muito ao Juan Rulfo, né. A narrativa africana deve a toda essa turma da década de 60 e 70 latino-americana, mas esse sentido da morte está muito importante aqui, né, não entrou. E a gente pensou em falar do Tolstói, ele tem o Três Mortes, que é um conto desse livro, ele tem a morte do Ivan Illich, o Thomas Mann, Morte em Veneza, a morte de Virgílio, que é um dos meus livros prediletos, né, o Virgílio, as últimas 18 horas do Virgílio, e ele decide a queimar a Eneida. Imagina, aí veio o próprio Augusto discutir com ele, poesia pura isso aqui. Esses textos não entraram porque eles certamente vão aparecer no Pato Faustico em outra ocasião. Alguns aqui já estão até engatilhados para aparecer. Então a gente resolveu falar de outros textos que talvez não viessem a aparecer e que tratassem também a morte como um tema nuclear, né? A morte de Virgílio dá para discutir outras coisas, o Pedro Páramo também. Então esses, de uma certa forma, eles são as estruturas desses textos estão sintetizadas na presença da morte. Então por isso que a gente os escolheu. Lá no blog tem um texto tratando de tudo isso, com as referências, né, tudo mais bonitinho como sempre. E a gente se vê no próximo programa. A Lu, acho que quer falar alguma coisa. Só antes de terminar, então vamos chamar a atenção, né, porque esses textos estão lá no blog, o endereço do blog é www.patofaust.blogspot.com. Então tem um texto sobre essas obras que o Daniel discutiu aqui, né, e outros textos também sobre outras obras. Tem a nossa página no Facebook, que a gente está colocando lá atualizações, o que está acontecendo com o Pato, enfim, que é www.facebook.com/patofaustico. E também, se alguém quiser comentar, mandar alguma sugestão, pode comentar no YouTube, pode comentar no blog. E também tem um e-mail, para quem preferir, que é o patofaustico@gmail.com. Escreve lá e peçam coisas, que a gente está aqui para isso. Sim. Próximo programa, literatura contemporânea. Fazer algumas novidades. Tchau. Tchau, tchau.